Vamos voltar um pouco no tempo e falar sobre o movimento punk e o punk rock. Mas antes de ir para a Inglaterra, precisamos deixar claro que o estilo musical chamado de punk rock surgiu nos Estados Unidos no início da década de 70, mas teve sua força aumentada quando aportou na Inglaterra. O punk surgiu no cenário do pós-Segunda Guerra Mundial, a Europa saiu arrasada e os grandes heróis do conflito, Estados Unidos e União Soviética, iniciaram uma nova jornada pela hegemonia do poder, que em pouco tempo acabaria dividindo o planeta em dois blocos. A Guerra Fria, conflito entre esses dois blocos, dominou o cenário internacional na segunda metade do século XX e fez com que o mundo vivesse à sombra de batalhas nucleares globais que acreditava-se firmemente podiam estourar a qualquer momento e deixar a humanidade devastada. O estilo punk surge como uma revolta com o cenário político, social e conservador, além de também ter sido motivado pelo tédio musical da época. Basicamente, as bandas da época tinham se rendido ao mainstream, o rock progressivo tomava conta do cenário e quase tudo era pensado para que fosse passado uma boa impressão comercial. Com essa visão em mente, os punks formaram e forjaram o seu próprio visual, que ficou conhecido pelo do it yourself. Essa ideia consiste em se expressar, cantar, se vestir e fazer música da forma que você queira, sem uma interferência externa, algo ou alguém ditando regras. Mas voltando à Inglaterra, o movimento punk surgiu em uma época em que o país atravessava um período de estagnação econômica e desemprego, o que resultava em pouquíssimas expectativas para a classe trabalhadora e principalmente para os jovens. Grã-Bretanha atravessava nesse período fortes impactos sociais e políticos. O punk ganha força na Inglaterra durante o processo de desmonte do Estado assistencialista levado a cabo pela política econômica neoliberal de Margaret Thatcher. Os punks ingleses são jovens de origem proletária empobrecidos pela crise econômica. Em 1975, surge a primeira banda punk na Inglaterra, os Sex Pistols, em Londres, banda criada por Malcolm McLaren, dono da loja Sex, com o intuito de chocar a sociedade conservadora inglesa. Naquele momento, ainda no início da cena inglesa, eles não assumiam uma posição política declarada, preferindo o nem a favor nem contra. A maioria das letras de punk rock aproximava-se do anarquismo ou era escrita sob sua influência, questionando o conformismo social e a submissão à autoridade e ao governo. Em 1976, surge o The Clash, que se tornaria a banda mais icônica de sua época, um símbolo de protesto inteligente e rebelião. Se no início do movimento punk inglês, Johnny Rotten se dizia apolítico, agora com The Clash, as críticas nas letras das músicas tornavam-se mais intensas, com grande teor político e críticas ao governo, principalmente sobre as nações imperialistas. Os Sex Pistols e o The Clash foram com certeza as bandas mais conhecidas, mas não podemos deixar de citar outras, como o The Damned, criada em Manchester em 1976. Seu punk rock acelerado foi citado por influenciar o surgimento do hardcore no final dos anos 70 e início dos anos 80. Buzzcocks, também de Manchester, com suas letras angustiadas, algumas vezes engraçadas, sobre amor com uma perspectiva adolescente, são considerados os precursores do pop punk. Generation X, banda de Londres que tinha Billy Idol como vocalista, foi uma das primeiras bandas de punk rock a aparecer no programa Top of the Pops da BBC. O movimento punk inglês atingiu seu ápice no final dos anos 70. Porém, sua ascensão foi efêmera. Durante os 80, o punk foi perdendo sua força e abriu espaço para um novo gênero musical, o New Wave. Durante os anos 80, algumas bandas que tiveram como ponto de partida o gênero punk, de alguma forma foram dominadas por gravadoras e produtores, passando para um som mais calmo e atrativo para a cena comercial e burguesa da época. Gostou deste conteúdo? Então curte, comenta, compartilha e já se inscreve para não perder nenhum vídeo. E por hoje é isso. Até a próxima e beijos!